Olá, minha musa co-criadora, feliz de ter você aqui no YouTube comigo, aqui no Manifesting with Ali. Se você caiu nesse vídeo aqui, se ele chegou para você aleatoriamente, ou se você já me segue aqui, eu sou a Lê, eu sou professora, terapeuta e neurocientista comportamental, e aqui no podcast que eu tenho no Spotify, aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, eu te guio a usar o seu cérebro ao seu favor para manifestar a vida dos seus sonhos. E hoje a gente vai falar sobre afirmações positivas. E, gente, afirmações são ferramentas maravilhosas, porque o cérebro e o seu corpo finalmente saem do modo de ameaça por tempo suficiente para você acessar clareza, escolha e solução. Eu vi um vídeo da Louise Hay que me marcou muito, sabe? E pra mim, ela é a musa das afirmações positivas, tá? E foi com ela que eu aprendi e comecei a fazer. E aí, nesse vídeo, a Louise diz que quando a gente tem um problema, quando um problema aparece, uma das melhores coisas pra gente fazer e pra gente se sentir melhor é começar a dizer, cara, tá tudo bem. Dessa situação, que agora é um problema, só virá o bem e eu estou segura. E aí ela explica que repetir, gente, não é fingir que está tudo bem, mas é treinar o sistema nervoso para sair do looping de ameaça. Porque o cérebro, gente, quando ele tá com medo, quando ele tá estressado, ele literalmente fica estreito, fica literal, fica previsível, fica repetitivo, sabe? E aí, quando o cérebro tá assim, ele não cria solução pro problema, ele só tenta sobreviver. E a gente não quer isso, a gente quer solução quando a gente tem um problema, né? Então, por que fazer afirmações positivas ajudam o cérebro e a resolução de problemas? E isso acontece porque o cérebro ele não funciona como uma máquina que descobre a realidade, tá? Ele funciona como uma máquina que fica, que prediz, vamos botar assim, a realidade, né? E ele tenta manter você segura. Então, quando você tá estressada, quando você tá insegura, quando você tá ansiosa, traumatizada, sobrecarregada, o sistema nervoso entra nesse modo ameaça, né? E aí, quando a gente tá se sentindo ameaçada, o cérebro estreita e aí o foco fica repetitivo, hipervigilante e tende a procurar evidências do que pode dar errado. Porque essa é a função da sobrevivência. Literalmente, né? Você quer que você sobreviva. E aí a sua mente vira um rádio ligado naquela mesma estação, né? E se der ruim? E se eu perder? E se eu não conseguir, por exemplo, não sei, pagar aquilo? E aí o que vai acontecer? E se eu falhar? Sabe? O nosso cérebro fica nessa pânico, né? Nesse pânico. Então, a afirmação positiva entra como uma intervenção simples, mas muito específica, porque ela interrompe o padrão automático, criando um novo script interno e começando a treinar o cérebro a tolerar a segurança. E repara nessa frase, tolerar segurança. Por quê? Para muita gente, relaxar gera culpa, não é gostoso. Sabe? O corpo aprendeu que baixar a guarda te deixa vulnerável. Então, quando você diz algo como tô segura, né? Respira fundo. Eu tô segura. Você não tá tentando convencer o universo. O que você tá fazendo você tá dando ao seu sistema nervoso uma referência para sair da reatividade e voltar para o eixo de escolha. Então, do ponto de vista assim da neurociência, isso conversa assim com 3 coisas muito concretas que eu vou trazer para você aqui hoje, para você conseguir entender assim de forma clara. O primeiro é a atenção. A afirmação, ela direciona a sua atenção de forma intencional. E a atenção é um holofote que muda a sua atividade cerebral. Segunda coisa, reavaliação. Mesmo uma frase curta pode funcionar como uma reinterpretação desse evento, desse problema que você tá. Então, por exemplo,
tá, essa fase que eu tô passando, esse problema que eu tô passando é difícil, mas como eu posso lidar? Isso é um momento, não é uma sentença. E o próximo, o terceiro, é regulação do sistema límbico. Quando você repete uma frase reguladora, você cria previsibilidade e coerência interna. E isso ajuda a reduzir a carga de ameaça e facilita o córtex pré-frontal a voltar a funcionar. E quando o pré-frontal tá, vamos botar assim, online, né? Você tem o quê? Planejamento, tomada de decisão, flexibilidade, criatividade. E aí, gente, eu vou te dar ainda o pulo do gato aqui. Eu li esses dias um artigo, um estudo, que ele falava que não é só o conteúdo da afirmação, né? É quem tá falando e como o cérebro reconhece essa voz. É muito comum a gente ouvir, né, pessoas. Eu mesma já gravei muitas afirmações positivas aqui. Eu ouço afirmações positivas, às vezes até com a voz da Louise Hay. E aí, o que esse estudo diz? Que você fazer a sua própria afirmação com a sua própria voz funciona de uma forma, às vezes, melhor. Porque a sua voz é processada de forma diferente no seu cérebro que a voz dos outros. O cérebro tem circuitos auditivos que identificam, tipo, tá, isso aqui é familiar, isso aqui é minha voz. E isso se conecta com redes de autorreferência. O que isso quer dizer? São regiões que lidam com a identidade, com a autobiografia, com o significado pessoal. Então, traduzindo assim em termos práticos, quando você ouve a sua voz dizendo que eu tô segura, eu consigo, vamos lá. Isso tende a entrar no sistema como uma mensagem, como uma assinatura do eu, vamos botar assim. E não como uma frase genérica que alguém falou para você. E aí, essa pesquisa mostra que o cérebro reage de um jeito diferente quando você escuta a sua própria voz em comparação com a voz de outra pessoa. Então, isso acontece especialmente quando você está tentando se acalmar, se fortalecer ou lidar melhor com algum problema ou com emoções difíceis ou com uma fase difícil. Algumas áreas do cérebro, elas ficam mais ativas justamente quando a mensagem vem da sua própria voz. Porque elas são responsáveis, e gente, isso é super interessante, por reconhecer que aquela dali é você falando pra você mesma, sabe? Então ela acaba dando sentido ao que tá sendo dito e por conectar isso com as suas memórias, com a sua história e com a forma como você vê o mundo, né? Então é por isso que é cada vez mais importante a gente alimentar a nossa mente para ver o mundo de forma mais positiva. Então, traduzindo isso para a vida real, quando você se escuta dizendo algo, o cérebro não recebe aquilo como uma frase solta, genérica, sabe, distante. Ele entende como algo pessoal. Sabe? Algo que vem mesmo da sua identidade. Então, a sua voz, gente, as nossas vozes, né, pra gente mesmo, pro nosso cérebro, ela traz, né, ela carrega contexto, experiência, passado, emoções vividas. É como se o cérebro pensasse assim, cara, isso não é uma informação qualquer não, preciso processar. Preciso processar isso de forma diferente, tá? Isso aqui tem a ver comigo, né? Então, se você tá falando, eu sou milionária, eu sou maravilhosa, eu sou suficiente, o teu cérebro tá ali. Tá, manda mais, isso aqui é importante pra mim, sabe? Então, você vai tornando essa prática mais emocional quando você grava com a sua própria voz. Então, a mensagem, ela vai encontrando caminhos que já estão ligados à sua vivência, às suas lembranças e à sua autoimagem. Por isso que ter uma autoimagem boa é importante nesses momentos. Então, não é só entender as palavras, mas sim sentir que aquilo que você está dizendo conversa com quem você é, com tudo que você já viveu e com quem você quer ser e como você quer resolver aquele problema. E quando a mensagem chega por esse caminho mais íntimo, vamos botar assim, porque é você que está falando, ela tende a ter mais impacto do que quando vem de fora. E tem outro ponto importante, gente. Familiaridade. A sua voz é um dos estímulos
vamos botar assim, mais familiares da sua vida inteira, né? Se a gente for parar pra pensar, né? E familiaridade, gente, pro nosso cérebro, reduz a estranheza, reduz a ameaça. E isso, obviamente, favorece o que a gente chama na prática de entrar mais rápido no estado regulado, né? Naquele estado de flow, naquele estado que a gente acredita que tudo é possível, que Deus tá ali com a gente. É por isso que para algumas pessoas ouvir a própria voz fazendo uma prática de regulação, às vezes é mais potente do que ler, sabe? Do que repetir só mentalmente ou de que eu ouvir outra pessoa. Tá? Mas uma coisa que eu quero destacar também, né? A afirmação positiva, ela não é igual pra todo mundo. Às vezes o que faz sentido pra mim, não faz sentido pra você, não bate bem no seu coração, você sente que aquilo não é pra você, te angustia de alguma forma. Então, por exemplo, se você tem baixa autoestima ou se você tem uma autocrítica muito alta, frases grandiosas podem gerar algum tipo de resistência e até piorar o estado emocional, né? Porque o cérebro fica rebatendo aquilo como: tá, minha filha, isso não é verdade. E aí, em vez de insistir em frases que te violentam, você ajusta a técnica. Você usa a afirmação que o seu sistema nervoso consegue aceitar, que ele entende que não é difícil para ele, né? Então, você usa afirmações que o seu sistema nervoso consegue aceitar. E quando tiver difícil, você usa uma estratégia que eu chamo de estratégia irmã, que é muito forte na neuropsicologia, né? A irmã é assim, ela é parecida, ela dá o mesmo recado, mas ela não é igual. Então, se você diz, cara, tá tudo bem, você tá bem, e aquilo não tá te batendo bem, você diz, eu tô tendo um pensamento de que não tá tudo bem, mas vai ficar. Porque isso tira o pensamento do lugar de verdade absoluta e coloca ele num lugar de processo mental. E aí, de novo, fazer isso com a sua voz pode ter mais efeito, um efeito mais beneficial e mais interessante, porque você está usando a sua assinatura neural para mudar a sua relação com esse pensamento que não tá sendo grandioso para você, vamos colocar assim, né? Então, se eu fosse resumir assim de um jeito muito direto, as afirmações te ajudam porque elas ajudam a mudar o seu estado interno, principalmente quando você está passando por algum desafio. Então elas vão treinar a sua atenção, a reinterpretação, a segurança interna, e fazer isso com a sua voz ajuda ainda mais, porque o cérebro reconhece a sua voz como, vamos botar assim, um estímulo, sabe? Com alta relevância pessoal, porque afinal é você se ouvindo, né? E aí isso vai ativando redes de autorreferência e memória que tornam aquela afirmação próxima e segura, sabe? Aquela mensagem de você pro seu coração, entende? Então ela fica menos abstrata, vamos colocar assim, né? Então, na prática, como que você pode fazer já para começar a aplicar hoje? Você vai gravar um áudio de 20 a 40 segundos com a sua voz, com assim, sei lá, 3 frases, 4 frases, 5 frases, quantas você quiser, que sejam verdadeiras o suficiente para o seu corpo aceitar aquilo como verdade, né? Então, eu sou saudável, eu sou boa, as coisas acontecem de forma rápida e fácil pra mim, eu encontro solução para todos os meus problemas, tudo acontece pra mim com facilidade, as pessoas certas aparecem no meu caminho, eu amo e sou muito amada. E aí o que você vai fazer? Você vai ouvir 2 vezes por dia, 7 vezes por semana. E aí, você vai percebendo como você vai se sentindo, sabe? Você vai dizendo obrigada, mente, por tentar me proteger, mas eu não preciso acreditar mais nisso, eu acredito sim que eu sou milionária, que o dinheiro vem pra mim com facilidade, que eu pago as minhas contas com tranquilidade, que eu tenho saúde suficiente pra viajar o mundo, pra fazer as coisas que eu quero. Ou seja, você está treinando o seu cérebro a sair do modo de sobrevivência e voltar pro modo de criação, sabe? Quando você usa a sua própria voz, você tá literalmente usando uma linha
uma via, né, assim, neural privilegiada de autorregulação, né? Que é você, o seu cérebro ouvindo você, guiando você, para você voltar para casa, para você se sentir bem. E, minha musa, se você gostou desse vídeo, indica para quem você acha que precisa ouvir e aprender essa mensagem. Um beijo, eu amo vocês e até o próximo vídeo.